Gente, terminou agora o jogo entre África do Sul e México pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, né, o jogo de abertura. Eu não vou dar muitas ênfases, né, sobre a abertura da Copa, sobre a cerimônia, mas teve um show lá da Shakira, que foi muito bom, como sempre é, né, e um show de uns outros cantores lá. Foi um bom show de abertura, mas eu não vou dar tanta ênfase e vou focar mais no jogo em si. Hoje o jogo foi lá no Estádio Azteca, o mesmo estádio onde aconteceu a final da Copa do Mundo de 70 e a final lá da Argentina, onde o Maradona fez o gol de mão. Então é um estádio muito conhecido e um dos estádios mais importantes para a história do futebol. Agora, falando sobre o jogo, desde o início já dava para ver que a África do Sul estava tentando sair com a bola, mas parecia, quer dizer, claramente dava para ver que eles estavam com um pouco de medo, um receio, enquanto o México, por estar em casa com a sua torcida, estava mais solta e estava mais motivada para. As duas estavam motivadas, mas o México eu acho que estava mais confiante na vitória do que a África do Sul. E isso deu para ver no primeiro gol do México, aos 9 minutos, que em uma saída de bola errada da África do Sul, o Julián Quiñones rouba a bola do zagueiro da África do Sul e mete o primeiro gol da Copa do Mundo. Esse Julián Quiñones é um colombiano naturalizado mexicano, é um dos artilheiros lá da Arábia Saudita, inclusive acima do Cristiano Ronaldo, e é um bom nome para ficar de olho durante toda a Copa do Mundo. E também hoje o árbitro que estava apitando a partida era o Wilton Pereira Sampaio, né, conhecido aqui do futebol brasileiro. E é o primeiro brasileiro da história da Copa do Mundo a arbitrar, né, uma abertura de Copa do Mundo. E inclusive, já vou falando aqui, que foi uma baita arbitragem. Eles não erraram em nada. Eu não lembro deles terem errado em nada. Foi uma baita arbitragem e isso é muito importante pro Brasil, né? Que eles vão perceber que a arbitragem brasileira não é tão ruim assim, né? A gente sabe que aqui no Brasil nem sempre é assim, mas se o padrão do Brasil fosse igual foi na arbitragem de hoje, nossa, a arbitragem brasileira seria uma das melhores do mundo. Mas vamos continuar falando sobre o jogo. Dava para ver desde o início que a África do Sul estava batendo muito, estava usando muita garra. E isso mais para frente vai dificultar muito a vida deles nessa partida e na Copa do Mundo. Com esse resultado da partida de hoje, a África do Sul fica muito ameaçada nessa fase de grupos e ainda mais com os outros adversários, que são Coreia do Sul e República Tcheca, que são, na minha opinião, são melhores que a África do Sul. Outra coisa que eu também queria falar, que o primeiro tempo do goleiro da África do Sul foi um baita primeiro tempo. No segundo tempo desandou um pouquinho, mas o primeiro tempo do goleiro da África do Sul foi muito bom. Teve umas 2 ou 3 defesaças que a maioria dos goleiros do mundo não pegariam. Defesas nível Courtois e Neuer. Um bom primeiro tempo do goleiro da África do Sul. E no primeiro tempo, e quase que foi a partida inteira, só dava México. E vamos dizer que eu esperava isso, mas eu esperava também mais da África do Sul. Eu acho que o time da África do Sul tem como jogar muito mais bola do que ele jogou hoje. Então eu esperava muito mais da África do Sul, mas do México eu já esperava nesse nível. E foi assim que a gente terminou o primeiro tempo, 1-0 pro México com o gol do Quiñones, e a África do Sul com medo, parecia que ela estava com medo. Já no segundo tempo, começou cartão vermelho para a África do Sul, Sithole, não sei o nome como se pronuncia, expulso, direto. No início eu fiquei em dúvida se era pênalti ou falta, mas quando passou o replay de outro ângulo, deu para ver que era falta. O que importa é que o Sithole foi expulso e que é mais um ponto negativo para a África do Sul, que vai enfrentar na próxima rodada. Eu acho que é a Coreia do Sul, com e daqui a pouco 2, né, que mais pro final do jogo, 2 jogadores titulares a menos. E isso é bem preocupante para a África do Sul, que com esses titulares já era um nível abaixo, sem esses 2 piora mais ainda. E aí, depois, a África do Sul tentou fazer umas substituições, não mudou em muita coisa. Enquanto isso, nas substituições do México, entrou o Gilberto Moura, que é o jogador mais jovem dessa Copa, que é muito habilidoso e é uma das estrelas, né, do México nessa Copa.
e é o jogador mais promissor dessa seleção do México. Então eles estão botando muita confiança no Gilberto Mora, muito novo, acho que é 17 anos e 240 dias. Então é um jogador bastante novo, mais novo que o Yamal, mais novo que o Endrick, é muito novo. Depois dessas substituições, o panorama do jogo continuava o mesmo. No minuto 67, cruzam a bola na área e o Raul Jiménez, o 9 do México, cabeceou a bola para dentro da rede. Esse Raul Jiménez, que é o que joga no Fulham, jogou no Wolverhampton e vai jogar no Wolverhampton na próxima temporada, tem uma história bem interessante, que se você perceber todos os jogos dele, ele usa um negócio aqui no lado da cabeça, porque quando ele era mais jovem, ele sofreu uma lesão nessa área da cabeça aqui, que quase fez ele parar de jogar futebol. E aí hoje, primeira rodada da Copa do Mundo 2026, ele com 35 anos, fez um gol com qual parte do corpo? Com a cabeça. Uma história bem legal dessas que a Copa do Mundo gosta de contar, né? Depois desse gol, o jogo ficou bem ruim. Nenhum dos times meio que não queria arriscar mais nada. A África do Sul tentava jogar, mas, coitados, a habilidade deles é muito ruim. Só que nesse meio tempo aí, eles foram substituindo os jogadores. Entrou o Álvares, do México, que joga no Fenerbahçe, jogava na Inglaterra. É um bom jogador, tava voltando de lesão há pouco tempo, por isso estava no banco. E aí, no finalzinho do jogo, aos 84, um Zouane, da África do Sul, agride um jogador do México, sem motivo nenhum, porque ele tocou a bola e foi para cima do jogador do México. E aí, o Wilton Pereira Sampaio foi para o VAR e expulsou o jogador da África do Sul, o segundo jogador expulso na partida. E nos 90+2, um jogador do México é expulso também, ou seja, tivemos 3 expulsões em somente uma partida, e isso é um número bem grande para uma Copa do Mundo, uma estreia de Copa do Mundo, o que prejudica os dois times, tanto a África do Sul quanto o México. Então isso é até bom para os outros times ficarem de olho, as outras seleções ficarem de olho para não cometerem os mesmos erros que essas determinadas seleções fizeram. Resumindo esse jogo foi muito típico de abertura da Copa, foi um jogaço, mas foi muito um jogaço do México. Quase todos os lances eram do México, enquanto a África do Sul tentava se defender. Na minha previsão para a Copa do Mundo nessa fase de grupos, a África do Sul, para mim, infelizmente, eu gostaria muito da África do Sul passando de fase, mas na minha previsão, ela vai terminar em último do grupo, né, atrás do México, República Tcheca e Coreia do Sul. Pode ser que me surpreenda? Claro, afinal é uma Copa do Mundo. Mas depois do jogo de hoje, eu acho que não vai dar para eles passarem de fase, não. Eu vou ter que mudar muita coisa para conseguir. Eu vou dar as estatísticas do jogo para vocês terem uma visão de números. Eu sei que não é o certo, mas uma visão para vocês tentarem entender um pouco, para quem não viu a partida, de como foi. O México ficou com 61% da posse de bola, e o África do Sul com 39%. Gols esperados, 1,41 do México contra 0,07 da África do Sul. Muita pouca chance, muito pouco gol esperado da África do Sul. Grandes chances, 2 para o México, 0 para a África do Sul. 16 finalizações do México, só 3 da África do Sul. E defesa do goleiro, 2 para cada lado. Faltas, teve 12 para o México e 11 para a África do Sul. É um jogo com bastante faltas. E eu acho que é isso. Então esse foi o meu resumo do jogo. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima, que provavelmente vai ser amanhã. Eu não sei qual o jogo, mas vai ter um pós-jogo amanhã. Tchau, até a próxima.